A graça e a paz em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém, nada. Quando uma pessoa saúda a outra com a paz do Senhor, tem que ser recíproco. É a paz do Senhor para lá, a paz do Senhor. Senão eu saúdo vocês desejando, anelando a paz do Senhor para vocês. Aí vocês confirmam, amém, recebi. E eu fico na estrada? Então, por favor, também quero a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agora sim, engrenou. Olha, é muito bom estar aqui. Tenho visto desde segunda-feira alguns irmãos de outras igrejas, lá de Filadélfia, de Jerusalém, me parece também alguns de Águas Claras, não sei se Águas Claras tem alguém, Caiçara, pelas igrejas por onde Deus tem me trazido aqui neste lugar. E eu e Glorinha já ficamos contando os meses e as semanas para a época de vir para Salvador. E qualquer tempo desse eu venho e não volto mais. E a amabilidade, a recepção que os baianos fazem conosco é algo de sensibilizar-nos, não é? Porque nós nos ausentamos da nossa casa, deixamos a nossa família. E aí, para o lugar que nós vamos, naturalmente, temos que também sentir que é a nossa casa. E verdadeiramente, a igreja de Deus é a nossa casa onde quer que estejamos. Porque não é minha nem sua, é a casa do papai. E o papai acolhe a todos onde quer que estejamos. Então eu e Glorinha, nossas viagens têm sido como que missionárias, né? Vamos para o Rio Grande do Sul, vamos para o Ceará, vamos para a Bahia, vamos lá para a Guiana holandesa. E eu já fui para Israel também ministrar alguma vez. E essa é a nossa peregrinação. Deus não me deu o dom e nem a oportunidade de dirigir uma igreja. Eu ia usar um termo, não vou usar. Essa tarefa, Deus me poupou, por amor de mim. Porque, coitadinho dos pastores que cuidam de ovelhas, o galardão deles será maravilhoso, porque cuida de gente, cuida da alma, das feridas, tira os carrapichos de uns e tira os carrapatos de outros. Mas é uma tarefa dura. Vocês não sabem que o pastor de igreja vive fora do púlpito, na sua vida diária. Preocupação, cuidado, ter que estudar para alimentar a igreja com a palavra, ter que administrar conflitos, ter que fazer um casamento num dia, comer bolo e ter que fazer um sepultamento no outro, ter que escutar os crentes, né, os irmãos, nas suas queixas, nos seus lamentos, e ter sempre a inspiração para consolar. Às vezes nós olhamos para o pastor, pensamos que ele é um homem comum, e é. Mas é um homem investido da autoridade sacerdotal de Deus para cuidar de um rebanho que não é dele. Ele é apenas o mordomo de um rebanho e que vai ter que prestar conta ao Senhor naquele dia. Olhe a responsabilidade. E ainda pior quando ele encontra pelo caminho as pedras de tropeços, não da vida, mas da própria igreja. Porque nas igrejas tem o crente samambaia, parasita. Também tem o crente cupim, que vai corroendo a madeira para derrubar a árvore. Tem dentro da igreja. Tem o crente vaidoso, intrigante. E tem o crente parasita, que sempre quer que o outro faça. Mas ele não faz, não ajuda a empurrar a carga.
é o crente fariseu, formados na Universidade Farisaica de Jerusalém. E que, de certa forma, atrapalha a caminhada da igreja. E você pensa que o pastor não sofre com isso? O pastor sofre, porque conhece, identifica, sabe das mazelas, mas não pode passar a espada na jugular. Ele tem que passar um metiolate, mercúrio cromo, e ainda dá maracujina para ver se o bicho se acalma. Vida de pastor não é fácil. Então, eu fui ordenado ao ministério pastoral, mas Deus disse assim, bom, eu vou chamar você para ensino. E me despertou a vontade, sabe, que eu não pude conter, de aprender as Escrituras, para ensiná-las. Então, para mim, embora eu sofra um grande ataque do mundo espiritual, eu e Glorinha, minha família, é uma carga não tão pesada, porque eu vou aqui, almoço, vou para um hotel, Glorinha deixa de lavar a louça em casa, ela fica contando as horas, e depois o Senhor me usa, sempre me usa, graças a Deus, sempre nos usa, porque Glorinha está ali, mas ela está em oração, vocês nem imaginam a luta espiritual que é ministrar escatologia. Um dos profetas escatólogos das Escrituras era Daniel. Daniel vivia doente. Quando ele recebia a profecia, a coisa era tão forte que ele perdia as forças. E fiquei uma semana sem forças, porque é uma interface quântica da revelação do alto para o corpo físico, para uma mente humana. Então Deus me chamou para fazer esse serviço de recepção e transmissão. Então minha carne sofre, a minha vida também não é tão fácil, mas o general de guerra já está no nosso barco, né, Glorinha? Da nossa família. E nós vamos seguindo. Como eu prometi, quando falei dos atos, dos ecos proféticos, eu fiz um ajuntamento desses ecos proféticos. E fiz uma pequena apostila, a Rebeca estruturou lá e tal, e me mandou, eu achei uma gráfica aqui, gráfica, não sei o que, 3. O que será que ele botou? Não botou, não. Mas eu tenho o nome da gráfica, e eles me cobraram R$16, preço de custo, dessa pequena apostilazinha, que tem 20 páginas. Está muito... É uma coletânea de profecias que repercutiram no Apocalipse. Profecias que repercutiram em Israel. É algo para os estudantes muito bom, é uma síntese que foi feita. E o custo vai ser R$20, porque eu paguei também a taxa de envio até o hotel. Então, aí, 16 mais dá 18,50, por aí, com a taxa de envio. Se vocês quiserem pagar 18,50, é o custo real. Agora, se quiserem pagar 20, para eu comprar meia dúzia de umbu ali fora, é bem-vindo. Tem ali a mesa 20 apenas, só 20. Porque eu não ia mandar fazer 100. Eu ia mandar, fiz 20, está aqui. E os que quiserem, cadê o irmão? Está lá? Já está lá com os livros. O Eschaton, olha, o Eschaton está na 7ª edição. Você não imagina o que foi para escrever esse livro. Tudo isso que eu estou pregando aqui, também tem ali, nas entrelinhas, nos capítulos. Fala das 2 testemunhas, fala de Gog e Magog, fala da volta de Elias à terra, fala da história de Israel, da diáspora e depois do ajuntamento. Quantos tem o livro Eschaton aqui? Algumas pessoas já têm. Olha lá, um grupo até razoável. Você que não tem, invista, não nos meus livros, invista na literatura bíblica. Não só em bíblica, mas como em literatura, para crescer na palavra, não é? E o Contagem Regressiva para o Reino Milenar. Olha,
Contagem regressiva para o reino de Jesus Cristo na terra. Do qual, diga do qual, quem não falar vai para a grande tribulação. Do qual eu vou participar. Porque depois que estivermos com Jesus, ninguém vai nos separar dele. E nós vamos nos ares nos capacitar. Ele vai nos capacitar no arrebatamento, com a coroa no cérebro, para depois estarmos prontos, justos, limpos, para voltar à terra, para governar com ele durante os 1000 anos, como a Bíblia deixa claro. E tudo está ali, tanto no contagem regressiva, como no reino, no escatom. Depois que os escritores do Evangelho escreveram, começaram a divisão na interpretação. Surgiram 2 escolas hermenêuticas, 2 escolas de interpretar o texto, chamados de pais da igreja, a patrística. Tem seminarista aqui? Deve estar estudando isso. E na patrística houve uma divisão ideológica no que diz respeito ao reino de Jesus. Aqueles pais da igreja oriundos de Alexandria, do norte da África, começaram a usar a filosofia grega de Heráclitos e de Platão para interpretar os textos do Evangelho de maneira alegórica. Chama-se o alegorismo. O que é o alegorismo? É algo que foge da literalidade. Eles dizem que estão falando da literalidade de maneira alegórica, espiritual. Ora, eu posso aqui citar um texto e alegorizá-lo. Se eu não me prender naquilo que Deus quer falar, e se eu não me prender que aquele texto vai se concluir na história, eu posso, me permita o termo, viajar na maionese. E eu falo, e vou lá nas nuvens e volto. Visito os Anunnakis, os anjos caídos, os gigantes e tal. E crio totalmente um enredo fantasmagórico para explicar um texto bíblico. Isso é uma loucura. Enquanto os pais da igreja de Antioquia, que aprenderam com os discípulos de Jesus, entre eles, por exemplo, Barnabé, que era professor de crianças e poeta. Pai morreu no ano 66, pais da tribo de Levi. Literal. E outros. Papias, Lactâncios, Irineu e outros pais da igreja que interpretavam a Bíblia como ela é escrita, não de maneira a interpretá-la de forma alegórica. Eu estou procurando aqui, não vou encontrar agora, em cima da hora, mas um texto aqui que fala dessa disputa ideológica entre os literalistas e entre os, depois eu acho aqui, entre os alegoristas. E essa alegorização da interpretação bíblica golpeou a igreja no seu entendimento das Escrituras, até hoje. E hoje a coisa se tornou pior, porque se levantaram pelo menos 3 correntes principais sobre a questão do milênio. O que é um milênio? Meu jovem, quantos são 10 anos? Uma década. Meu querido, quantos são 100 anos? Um centro não, um século. E quantos são 1000 anos? Um milênio, 1000 anos. E desenvolveu-se uma ideia sobre
o milênio de Cristo, o reinado de Cristo na Terra. Um grupo de teólogos, desde lá do segundo século, não crê que Jesus volta para reinar na Terra durante 1000 anos. Essa é a visão amilenista, porque diz que o milênio que Apocalipse cita, Isaías cita, Zacarias cita, Ezequiel cita, o Gênesis cita, já começou desde quando Jesus veio a primeira vez, mas Jesus já veio 2000 anos. E a Bíblia só fala de 1000 anos, não, porque o milênio é alegórico, não é literal. Como chegaram a dizer, Agostinho, que o milênio era um sonho judeu, porque o povo de Israel gostaria de governar o mundo através do Messias dele. Era apenas um sonho, não é literal. Mas e o milênio é literal aqui na Terra ou não? Se não for, a Bíblia está fazendo uma pegadinha comigo, uma charada, porque na Bíblia está bem claro o reino milenar. Nós vamos ver isso hoje. E está tudo aqui também. Inclusive as escolas de interpretação. A outra disputa ideológica é sobre o arrebatamento da igreja. Tem uns que nem creem no arrebatamento. Diz que isso aí foi sonho do apóstolo Paulo. Paulo comeu uma pizza estragada. E o fígado dele teve pesadelo à noite e ele inventou o arrebatamento da igreja. Tem gente da igreja que não crê no arrebatamento, principalmente os doutores, os teólogos. Aí se estabeleceu outro problema, outra disputa. Assim, uns dizem, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí outro diz, não, não vai não. Aí outro diz, não, a igreja vai ficar na grande tribulação até a metade. E ela será arrebatada no meio da tribulação. Como é que fica o povo? Se os próprios teólogos se degladeiam na interpretação. Eu digo o seguinte, a Bíblia não é de... a própria Bíblia diz que a Bíblia não é de particular elucidação. Na Bíblia não tem 3 correntes, na Bíblia não tem 3 escolas, é uma só. Só que se você se debruçar, você vai encontrar muita base bíblica para revelar o seguinte, 2 pontos, diga 2 pontos. 1, o milênio é literal. E o milênio vai começar quando Jesus voltar à Terra, na sua segunda vinda. Essa doutrina chama-se doutrina pré-milenista, que primeiro ele vem previamente para governar no milênio. E a outra questão que não se pode negar, o arrebatamento, diga, olha para mim, olha para mim. O arrebatamento é pré, quem não falar pré vai ficar. Pré-tribulacional. Eu vou falar sobre isso e deixar vocês com a pulga dentro do bolso. Porque eu não encontro em tudo aquilo que eu estudo na palavra coerência teológica, textual, para o arrebatamento pós-tribulacional. E o que é o arrebatamento pré-tribulacional? Que antes da última trombeta soar, quando a última trombeta soar, a igreja é retirada da terra. Quando iniciar a última semana de Daniel, que está ainda interrompida, a 70ª semana, a igreja sai da terra. Quando se iniciar o dia de angústia de Jacó, de Ezequiel 30, a igreja sai da terra. Porque a igreja já não precisa mais ser experimentada em nada.
A igreja já é sede, já é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós não somos nossos mesmos, nós já pertencemos a Ele. E a grande tribulação vai ser para experimentar os que ainda não aceitaram Cristo. Os que ainda não são nova criatura. Aqueles cujos nomes ainda não são escritos no livro da vida. Aí sim, vem a grande tribulação para o experimento desse mundo que não aceitou Jesus na época da graça. Para uma repescagem. Vai ter salvação durante a grande tribulação. Uma outra coisa que é muito perigosa, e para os estudantes, seminaristas, pastores, você que é amante das Escrituras, a questão de que Israel, que nós somos o Israel de Deus. Não somos. Nós somos o corpo vivo de Cristo. A rigor, nem somos a noiva do Cordeiro. Só passamos a ser a noiva do Cordeiro quando nós somos enxertados em Israel. Porque a noiva e a esposa de Deus é Israel, não é a igreja. A igreja é corpo vivo de Cristo. Estão aqui. Está aqui. E diga, eu sou membro desse corpo. E que Israel, enquanto nação, enquanto povo, enquanto depositário da profecia bíblica, não se extinguiu com a primeira vinda de Cristo. As alianças de Deus para com Israel, elas não são temporárias. Deus não faz aliança para romper alianças. A igreja louva Deus de aliança, Deus de promessas. Tu não és homem para mentir, e nem para revogar a aliança. Quem revoga a aliança é o homem. A aliança na Câmara Federal, no Senado, nas casas legiferantes, legislativas. O homem revoga a aliança no casamento, revoga a aliança com a família. Mas Deus não revoga a sua palavra, muito menos a sua aliança. Quando Deus chama Abraão para fazer a aliança, ele fala assim, vamos matar 4 animaizinhos, uma pombinha, um cordeirinho, e separa a cabeça do resto do corpo. Abraão, ô cabeção, levanta aí. Vamos fazer uma aliança, eu e tu. Ao alvorecer, vamos passar entre as partes. Olha, quando a gente sair do outro lado, a nossa aliança está feita e ela é perpétua. O que aconteceu? Abraão comeu muito cordeiro no dia anterior. Na hora da aliança. E Deus, olha lá, ó, deixa ele dormindo. Ele não pode atravessar os animais comigo. Eu atravesso sozinho, por mim e por ele. Uau! Porque o homem é falho, ele quebra a aliança. Então a aliança que Deus fez com Abraão, ele fez sozinho, em nome também de Abraão, para que a aliança que ele fizesse e fez com Abraão não fosse até a primeira vinda de Jesus, como alguns julgam. Como alguns ensinam. A aliança não pode ser revogada na primeira vinda, porque a aliança é eterna. Abraão, eu vou te constituir um povo e uma nação. Te darei estas terras das tuas peregrinações em possessão perpétua. E depois lá em Jeremias ainda diz para Israel,
Eu derramarei sobre Israel uma nova aliança. Você pensa que a igreja é a original da nova aliança? Não, a nova aliança é para Israel. Está lá em Jeremias. Eu não farei esta aliança como que fiz com vossos pais. Eu farei uma aliança perpétua, eterna. Alguns teólogos, e a gente tem que ter cuidado com isso, homens de uma capacidade bíblica, teológica invejável. Mas eles dizem que a nação de Israel hoje não tem mais nada a ver com as profecias. Que as profecias bíblicas hoje se cumprem só na igreja. Que a partir da primeira vinda de Jesus, Israel perde toda a sua importância teológica, histórica e escatológica. A partir dali só é a igreja passa a ser o Israel de Deus. E ainda dizem, esta nação que está ali no Oriente Médio, está em guerra, não tem mais nenhuma referência, nenhuma correlação com os textos veterotestamentários, com as profecias. Tudo aquilo ali, Israel é uma nação como outra qualquer. Onde isso está na cabeça? A chamada de Deus para o povo de Israel, que tornou esposa de Deus. E por mais que Israel caia na contradição, no pecado, na traição a Deus, Deus é o Oséias. Israel é a Gomer, traidora. Mas por quantas vezes Gomer traiu Oséias? Todas as vezes Oséias perdoou. E é isso que Deus faz com Israel. E a aliança que Deus faz com Israel é para que esta nação seja a nação superintendente do reino quando Jesus voltar para reinar. Se Jesus vai voltar para reinar, ele vai reinar um trono no Japão? Entre os japoneses? Ele vai reinar num trono em Brasília? Entre os brasileiros? Ele vai reinar nos Estados Unidos, de Washington? Não. Ele vai reinar de Jerusalém. Sabe onde está isso? Já no Gênesis. Não sei se a mídia pode botar JKA. Só essa versão. JKA. King James atualizada. Texto 49:10. Se Thalita não conseguir botar, eu falo de cabeça. Diz assim, né? Já batizei, Jesus. Mariano. Letícia. Se Letícia não conseguir colocar ali, eu vou falar, acompanhe. E o cetro, repitam. O que é o cetro? É um instrumento simbólico de uma realeza. Todo mundo sabe que é um cetro, um bastão cheio de pedras preciosas. Quando aquele homem se apresenta com o cetro, é um rei. Sim, majestade. Olha o texto. E o cetro não se afastará de Judá. A bênção de Jacó para Judá. E nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Shiló. Siló, no português, Shiló, no hebraico, que quer dizer o pacifista. A ele pertence o cetro e os povos lhe obedeçam. Jesus, isso no Gênesis. O rei não sairá de Judá, nem o comando de bastão de sua posteridade. Qual foi o rei segundo o coração de Deus que reinou de Judá? Qual? De Judá, cuja capital é Jerusalém.
E ele diz que o cetro vai permanecer em Judá. E o sucessor de Davi, segundo o coração de Deus, não foi Salomão. Quem é? É o novo rei que se assentará em Judá com o cetro em Jerusalém, para reinar novamente como sucessor e como filho de Davi. Até o cego viu isso, que estava lá na sarjeta. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a igreja, com todas essas revelações históricas, não entendem que só Deus pode guardar a vida dos judeus até hoje, para preparar uma nação para o rei voltar em Judá, em Jerusalém, para reinar o milênio. Israel sobreviveu à diáspora de 2000 anos quase. Israel sobreviveu aos pogroms. Você sabe o que é pogrom? Pogrom? Está aqui no livro Escatom. Pogrom são as misérias que o povo de Israel passou quando estava exilado, quando estavam na diáspora, como estavam espalhados por toda a terra. Você que tem o livro Escatom, está aqui, página 25, os anos e os seus acontecimentos. Perseguição dos judeus desde o ano 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. E dali para diante, até o dia de hoje, os judeus são perseguidos. 2000 anos quase espalhados pelas nações sem terra. Massacrados, arrebentados, odiados. Entre nós aqui tem muitos que têm descendência de Abraão, sabia? Os judeus na perseguição do século XVI na Europa, em Portugal, muitos vieram para o Brasil das grandes caravelas. E aportaram-se em Pernambuco, ali do lado. E criaram a primeira sinagoga da América Latina. E se espalharam, vieram até a Bahia, Maceió, Rio Grande do Norte, Maranhão, até o Pará. Tem descendência dos judeus sefarditas, conhecidos como marranos, que vieram para o Brasil, e daqui saiu um grupo para construir Manhattan. E nos deixou a tradição. Querem ver? Qual foi o povo que inventou a carne de sol? Diga assim, foram os gaúchos. Foram? Foram quem? Nordestinos. Não foi Israel. Carne de sol é a carne desidratada, conservada, para que o povo não tinha geladeira na época. Conservava a carne salgando, colocando no varal para conservar durante tempo. E ao mesmo tempo que o sal na carne, tira da carne todo o sangue, e o judeu não come sangue. Carne de sol, tradição judaica. Caixão de viagem. Você sabe o que é caixão de viagem? No interiorzão aí do Nordeste tem um caixão, tem a funerária, 4, 5 ou 6 caixões só. Aí a família do morto quer um caixão para qual dia? Amanhã. Que hora? Tá, onde é? Ali. Tá, e traz o caixão. A pessoa já está na sua mortalha. Quem sabe o que é uma mortalha? Tradição judaica. Embrulha o sujeito na mortalha, coloca essa pessoa no caixão, e o caixão é alugado para levar o cadáver até o campo santo, o campo de sepultamento. Ali chegando, diga ali chegando, o cadáver é retirado do caixão, embrulhado na mortalha e enterrado na terra.
Enterrado só pode ser na terra, né? Sepultado na terra. E o caixão? Volta para outro inquilino. Volta para a funerária, tradição judaica. Chapéu de coco, aquele chapéu, tipo de virgulino. Quem sabe o que é aquele chapéu? É o quipar. Quer ver só? O meu sobrenome é Carvalho. Mamãe era neta de português. Meu pai, o sobrenome era Silva, pernambucano. Eu já tive por 2 vezes para fazer o DNA de graça. E não mandei a amostra. Mas eu não preciso nem mandar, porque eu sei. O meu DNA vai dar 98,9% de sangue sefardita, descendente de judeus da Península Ibérica. Quem se chama Silva aqui? Judeu, olha aí. Cruz, Santos, Figueira, Bezerra, Coelho, todos esses sobrenomes são os sobrenomes que os cristãos novos, os judeus, assimilaram para esconderem as suas judaicidade, em função de serem perseguidos no mundo inteiro. Ah, amada igreja, oh Deus, como as coisas estão hoje tão claras para os que se dedicam a estudar. Agora, se tua relação com a Escritura e com a história, principalmente com a história dos hebreus, é uma relação tangencial, você não aprofunda. Como é que você quer estudar a história do Cristo se você não estuda a história de Israel? Porque o Cristo é judeu. Há um judeu morando na casa do Pai hoje. E suas malas estão prontas. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele não deixou de ser israelita, nem judeu, porque o que Deus faz, não desfaz. E quando ele volta na sua própria terra. Por isso que Israel suporta todas as afrontas das nações que odeiam Israel, Israel permanece vivo. Hoje está na sua própria terra. Nós vimos ontem que o profeta Isaías declarou em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Até o profeta está estupefato. Quem já viu coisa semelhante a essa? Pode uma terra nascer em um só dia? Isaías 66:8. Está ali no livro Escatom. Pois Sião, antes de que viessem as dores, deu luz seus filhos. Uma terra num só dia, uma nação de uma só vez. 29 de novembro de 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha, presidindo a sessão da ONU número 181, colheu os votos para dividir a Palestina, porque nessa divisão Israel teria devolvido parte do seu território. 13% foi devolvido a Israel em 29 de novembro de 1945. A partilha da Palestina, que não teve voto de Minerva, coisa nenhuma do Brasil. Isso é uma lenda, uma fábula. A votação foram 33 votos favoráveis, 13 contras e 10 abstenções. E no livro Escatom você encontra a ata original dessa votação. Israel reconquista o seu território, pelo menos parte dele, em um só dia, numa sessão da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial e depois de um holocausto criminoso que assassinou 6 milhões de hebreus. No ano seguinte, em 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, inicia uma solenidade, e quando começa a solenidade, a bandeira da Inglaterra desce do mastro, porque a Inglaterra, que era a nação protetora da Palestina até a Segunda Guerra Mundial. A bandeira da Inglaterra desce,
David Ben-Gurion fala na Carta da Independência em hebraico, que também é outro milagre, porque o hebraico reviveu. E David Ben-Gurion cita o Lord Balfour, que fez a Carta Balfour, a Declaração Balfour, em 1917, reconhecendo que aquelas terras legitimamente pertencem a Israel. Isso tudo agora nessa geração. E um dia depois, diga um dia depois, em que os judeus fizeram a sua independência. 7 nações árabes não aceitaram. Não, mas a ONU, não queremos saber da ONU. Nós vamos invadir Israel. Israel recém-chegado à terra, sem estrutura militar, com armas capengadas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, meninos e meninas de 16, 17, 18 anos, guarnecendo aquelas pequenas cidades, enquanto o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Iêmen, se juntaram e invadiram Israel. Os generais árabes, da coligação árabes, se juntaram e disseram, olha, esse povo não dura 15 dias. Eles não têm a menor chance, e não tem mesmo. Do ponto de vista da análise militar, Israel não teria a mínima chance. E diziam assim, aquela mansão lá é sua, já estavam dividindo os despojos. Aquela outra é sua. Para os soldados nós vamos entregar as mulheres para serem violentadas e os despojos. Partiram para dentro de Israel. Saíram de lá 9 meses depois derrotados. Explica isso! Teólogo que está dizendo que Deus rompeu a aliança com Israel. Mais adiante, em 1956, Israel também venceu a Batalha do Canal de Suez. Em 1967, outras 7 nações, as mesmas nações árabes, queriam invadir Israel. Em 6 dias, perderam a guerra. Israel saiu vitorioso, tomou o templo, o Harabait, onde tem hoje aquelas mesquitas lá. Tomou parte do Sinai. Tomou as colinas de Golã. Dominou a faixa de Gaza. E ia sair dominando tudo quando a ONU dispara. Isso aí tá bom. Não prossegue, não. 1967. 1973, na guerra do Yom Kippur, os adversários também caíram. E todas as guerras que Israel for alvo, não vai perder. Não vai perder. Sabe por que não vai perder? Porque Deus guarda esta nação. Porque o cetro, a bênção de Jacó para Judá, não sairá de Judá, até que venha Shiló. Quem é Shiló no hebraico? Aquele que vai trazer a paz. Yeshua HaMashiach. A nação está segura. A nação é o berço do trono de Yeshua HaMashiach que voltará. Não para levar a igreja para o céu, isso é lenda teológica. Nós iremos aos ares, no meio de nuvens. Bia teve um sonho que eu fiquei estarrecido. E eu mostrei todos os textos para ela desse sonho. Essas nuvens não são essas nuvens atmosféricas. São nuvens no céu estelar da presença de Deus, onde nós subiremos para voltar com o rei a Jerusalém e de Jerusalém reinar o mundo durante o último dia da semana, que ainda falta acontecer. Porque até agora, diga até agora, o ser humano viveu apenas 6 dias
da semana de Deus, que é de 7. Então nós haveremos de viver com Jesus na terra no Shabat Gadol, no grande sábado milenar, onde esse cenário que está hoje no planeta Terra, desde Adão até hoje, será totalmente modificado. Lembra, Bia, o teu sonho? Depois que você desce das nuvens, que você vê a coisa já intacta, restaurada, está lá em Zacarias, Ezequiel, que diz que a terra será restaurada por Jesus, está em Atos capítulo 3, 21, para governar o milênio. E quando Jesus estiver governando o milênio, onde é que está o canela seca? Quem é o canela seca? O cão, a antiga serpente, o diabo, o dragão, estará preso. Antes de iniciar o milênio, Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, versos 1. Não tem mais clareza do que isso. E aí Jesus vai reinar a terra durante o milênio sem a intervenção nem a influência de Satanás. E o milênio é lindíssimo. O milênio. Os animais ferozes voltarão a ser ruminantes. De maneira que o cordeiro vai pastar junto com o leão. O menino, criança de colo, poderá brincar perto do buraco da toca da áspide e do basilasco, porque essas serpentes não lhes fará mal. A terra será purificada pelo rio de águas vivas, que correrá do limiar do templo em Jerusalém. E a Bíblia diz, por onde essas águas passarem, tudo se fará novo. A mudança da geografia, da química, da física da terra será alterada no milagre pela presença de Jesus na terra, para que o mundo conheça o que é o reino de Deus, novamente no planeta Terra. Como eu gostaria de falar mais disso. Mas aquela espada ali está na minha jugular. E eu quero dizer para vocês que desde Adão, diga de Adão, se Adão fosse vivo hoje, ele tinha 6.000 anos. Então diga, desde Adão até hoje, não houve reino de Deus na terra. Entrou outro reino no lugar do reino de Deus. Quantos querem saber? Pouquíssimos levantaram a mão. Então, da próxima vez que o pastor me trouxer aqui, eu falo. Parece que o pessoal está com desodorante vencido. Não levanta a mão. Eu queria uma aguinha, mas água de coco para depois. Eu queria uma água normal para poder... Vamos lá. Você vai entender isso. Me restam 38 minutos. Mas a partir desta introdução, você, quando falar de Israel, você tem que pensar 2 vezes. E entender quem é Israel, o corpo vivo de Cristo. E quem é a igreja, o corpo vivo de Cristo. E quem é Israel, o povo de Deus. É o povo da terra. E a igreja é o povo celestial. E essas economias divinas se juntarão para entrar no milênio do Senhor. Meu Deus. Vamos lá. Do jardim. Esqueceram, não sabe mais ler? Opa, aí, ó. Vamos lá. Do jardim. 7 dias é uma semana. O time, o tempo que Deus criou. E Ele fez o mundo em 6 dias. E no 7º, descansou. O 7º é o epílogo. O 7º é o grande finale.
E esse descansou que Moisés usou na Torá, não é descansar, estou cansado. Deus não cansa. E a sua obra é eterna. Esse descansar é repouso, é contemplação, é gozo espiritual. O descanso é da sua criação. O nosso Deus não cansa, o repouso é da criação. Romanos 8 diz que a criação geme. Fala a verdade se você não está cansado. Todos nós estamos cansados, dos mais novos aos mais velhos. A vida é uma canseira. Tanto é que quando a pessoa, deixa eu usar um termo bem homilético, bate as botas, as pessoas dizem assim, descansou. É ou não é? Por isso que Jesus falou, no mundo tereis canseira, cansaço. Mas dia após dia, pegue a tua... Eu não levei a minha cruz, quer me seguir? Eu quero um Rolls Royce para te seguir, Senhor. Rolls Royce nada, é a cruz. É canseira, não é? Mas chegará o dia em que entrará o repouso no reino. Do jardim ao trono em 7 dias. O estabelecimento do reino de Deus na terra era uma realidade. Antes que Adão caísse, o reino de Deus na terra era uma realidade. Deus criou a terra e os céus e colocou a sua coroa da criação. Quem é a coroa da criação? O homem, para ser o superintendente do reino. Olha o que o papai entregou em nossas mãos. Olha a autoridade que Deus transmitiu ao ser humano e que nós jogamos fora. Como entender isso? Como é o plano de resgate do Altíssimo, desses que Ele ama, que criou segundo a imagem e semelhança do seu ser? Uma vez o reino de Deus foi esgotado com a queda do primeiro casal. Portanto, o estabelecimento do reino de Deus na terra é uma realidade, até que venha a sua restauração. A história da humanidade não pode terminar como está. Porque, obrigado, querida, se a história da humanidade terminar como está, o diabo venceu. E o diabo já perdeu. Já está julgado. Mas na obra do reino, o Senhor tem que restaurar o seu reino. Porque senão nós iremos morrer, acabar tudo debaixo do reino de Satã. A Bahia de Jesus Cristo. Amém, nada. A Bahia do cão. O Rio de Janeiro é de Jesus Cristo. É do Satanás, do Rio Grande do Sul também, Nova York, Paris, França. O mundo jaz no maligno. Nós temos que acabar com isso, dessa mensagem triunfalista. Água com açúcar. Salvador é de Jesus. Salvador é de Jesus enquanto o reino de Deus sai implantado na igreja. E mesmo na igreja existe muita contradição ainda. Eu vou explicar isso. Eu sei que é uma palavra forte, a Bahia do diabo. Ora, não estou falando da Bahia. Eu estou falando do planeta. A humanidade nunca viveu um tempo como esse. Dias de Ló, dias de Noé. O coração do homem está sujo, imundo, fétido. Porque até no nosso meio nós temos que vigiar para não cair. Porque o sofisma do diabo é tão poderoso que os fraquinhos tornam-se presas fáceis.
Estudo completo está ali embaixo. No livro Contagem Regressiva para o Reino Milenar. Como foi bênção escrever esse livro. Deu trabalho. Mas foi bênção. Está ali. O valor de um Bob Mac, não sei das contas. Se você preferir o Bob Mac, vai lá no McDonald's. Mas se você quer crescer e entender isso, passa lá. E pega o livro. Eu não quero levar esse livro de volta para o Rio, não. Você não vai encontrar na Amazon, no Shopee, não sei das quantas, nada. Quem tem acesso à literatura que Deus me dá é quando eu venho ministrar na igreja. Ou então um ou outro que pede pelo correio, Rebeca manda. Trouxe um isopor cheio de livro. Quero levar o isopor cheio de peixe da Bahia. Então passem por lá e peguem o livro. Leiam comigo, 2 Pedro 3,8. 1, 2, 3. Essa é o código, é a chave. Eu não vou pedir para ninguém interpretar, senão eu vou perder tempo. Isso aí é simplesmente a forma que Deus contabiliza o tempo que Ele deu ao homem e ao planeta. Ele conta o tempo do homem de 1000 em 1000 anos, fazendo uma comparação com a semana, de dia em dia. Eu vou explicar. De Adão a Abraão. Abraão nasceu no 2º milênio antes de Cristo, no 2º dia. Olha isso. Deus traz Adão, depois traz Abraão, já com perspectiva de trazer Jesus. Porque Jesus é descendente de Abraão. Davi é descendente de Abraão. Olha isso. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. Então, de Adão a Jesus, 4000 anos. Para Deus, o 4º dia. E de Jesus aos nossos dias, mais 2000 anos. Some. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, de Adão aos nossos dias, 6000 anos. Para Deus, 6. Eu comi cozido hoje. Estou aqui cheio, forte. Vocês não comeram hoje, não? Então, de Adão a Jesus, quantos dias? A semana está completa? Está faltando quantos dias? Que corresponde a quanto? 1000 anos. Que é o milênio revelado nas Escrituras. Como é fácil. O milênio está todo aqui em cor, colorido. Os textos, os eventos que vão acontecer. Olha, esse livro eu escrevi há uns 20 anos. Está novíssimo. Meu Deus, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Está aqui. Olha aqui. O milênio. Sabe quem é essa menininha aqui? Nossa netinha. Ela tinha 4 anos aqui, Gigi. Está com? Vai fazer 18. E ela ilustra a página do capítulo do Escatom. Você que tem o Escatom aí na mão, levanta a mão. Então abra na página 81 que você vai encontrar tudo sobre o milênio. As visões teológicas do milênio, os propósitos do milênio, o aspecto do milênio, do reino milenar, o Novo Testamento que dá testemunho do milênio. O milênio é a ligação final entre a história humana e a ordem eterna. Você gosta de Bíblia? Isso aqui é uma muleta para você, é um apoio, é uma bengala para ajudar você. Se você for na minha casa, eu tenho o maior prazer de te mostrar a minha biblioteca. O dinheirinho que eu ganhei na minha vida secular, fiz congresso, estudei. Só de Bíblia eu tenho mais de 100. E muitos livros, muitos teólogos de todas as linhas.
Às vezes eu fico lá, meio atordoado, Glorinha me oferece um chá de maracujá. Quer tomar maracujina? Eu falo assim, não quero perder a ligação, porque o Senhor entrega de acordo com a tua fome. Se tu for faminto das Escrituras, o Senhor ele entrega. O milênio ainda não é o estado totalmente perfeito. Ainda vai ter pecado no milênio. Vai ter pessoas normais que vão gerar filhos, mas a igreja vai estar lá também. Como, pastor? A igreja com o corpo glorificado vai conviver na terra com pessoas mortais? Claro, isso já aconteceu no passado. Jesus, quando foi ressuscitado, seu corpo glorificado, imortal, imarcessível, ele ainda ficou 40 dias na terra, apacentando e ensinando. E não houve dificuldade nenhuma. Eu tenho um estudo só sobre isso, é tremendo. Nós também estaremos na terra, reinando com o Senhor Jesus. De Jerusalém fluirá um rio de que lavará o remédio para restaurar os oceanos. O oriental, o mar morto, e o ocidental, o mar Mediterrâneo. Lê Ezequiel 47, de 1 a 12. Naquele dia também sucederá que escorrerão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Haverá um rio permanente, purificando a terra. Está difícil de você crer? Então vai crer nas lendas, que isso aqui é a palavra de Deus. Muitas das profecias já se cumpriram na história, e as que não se cumpriram ainda irão cumprir. No mar morto, onde atualmente nenhuma vida prolifera, haverá muitos peixes. Em outras palavras, suas águas serão transformadas. Quem já entrou no Mar Morto aqui? Quem foi Israel? Entrou no Mar Morto? Conseguiu mergulhar? Não, né? Eu também não. Passei um vexame, falei assim, gente, está todo mundo me olhando. E eu querendo virar de costa. E cadê virar de costa? Nada afunda, nada que eu digo, um corpo humano não afunda no Mar Morto. Cada quantidade de sal, não tem vida, não prolifera a vida. Quando Jesus voltar, que o rio de águas vivas cair no Mar Morto, vai ter muitos peixes e pescadores. Jerusalém será a sede do governo mundial. A piedade prevalecerá, afinal, entre as nações. Os homens não aprenderão mais a arte da guerra. E aquilo que hoje são mísseis, caças, submarinos, navios de guerra, serão transformados, serão reusinados em arados, máquinas para lavrar a terra. E Israel, a Canaã antiga que Deus deu a Abraão, será restaurada para o povo de Israel. Israel será o celeiro do mundo. E as nações subirão a Jerusalém de ano a ano, de Zacarias 14:9, para celebrar o rei na festa de tabernáculos. A última festa instituída por Deus, que acontecerá no período milenar. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Anos estudando, sabe? Produzindo, recebendo, chorando, adoecendo, mas ao mesmo tempo cheio de vida. Eu só encontro vida mesmo em abundância quando estou com Glorinha, mas mais do que isso, quando estou diante de um púlpito, me entregando ao Espírito Santo para ele abençoar a sua igreja. Os 7 dias da semana, dia 1 do jardim, aquela luzinha ali é muito cruel. Dia 1, o jardim. Dia 2, Abraão. Dia 3, Moisés. Olha isso, no 3º milênio surge Moisés para edificar a nação de Israel. Dia 4, Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia 5, iniciou a igreja. No dia 6, a igreja continua. Nós já temos 2000 anos de igreja. E no dia 7, ele volta. O Cordeiro volta,
mas não com atribuições do cordeiro, mas agora o leão da tribo de Judá. No dia 7, para reinar, e todos os povos lhe obedeçam. Descrição dos 7 dias, jardim, dia 1, criação e início da história humana. Dia 2, Abraão, início do povo escolhido. Dia 3, Moisés, formação da lei e de Israel. Dia 4, Cristo, redenção, cumprimento das profecias. Dos ecos proféticos que se revelaram em Jesus Cristo. Foi o primeiro estudo que nós fizemos aqui. Dia 5, a expansão da igreja do Evangelho. Dia 6, a igreja do arrebatamento, consumação do plano da graça. É o nosso tempo, é a nossa geração. E dia 7, o trono, o milênio, reino de Cristo sobre a terra. É harmônico, é fluente, é transcendente, é invisível, mas é real. Um trono se firmará em benignidade. Olha esse texto, queridos. Olha esse texto, leiamos todos juntos. Isaías 16, 5. Então, um trono em benignidade se assentará Eita, qual foi o rei no planeta Terra depois de Adão que já foi justo, totalmente justo? Qual foi o governante entre os homens que governou com justiça e paz? Nunca houve. Diga só, Yeshua HaMashiach, que voltará para reinar de Jerusalém. Ah, Deus, ah, Deus. Segura o meu coração, papai. Eu creio nisso. Isso está muito próximo de acontecer. Ah, Jesus. A superintendência do reino foi no primeiro dia. Adão cuidava, guardava, exercia domínio. É reino representativo. Eva auxiliava e compartilhava da missão. Juntos deveriam zelar. Zelar, antes que o homem caísse, era reinar. O homem era o rei também, superintendente do reino do papai. A criação e viver em plena comunhão com Deus. A autoridade conferida a Adão representava o reino de Deus implantado na terra em forma inicial. Era o proto-reino, era o reino proto, antes do reino mundial, o proto-reino no jardim, cujo superintendente era o casal matriz. Jesus, que era o proto-reino. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Atribuições do casal como representante do reino, cuidar e cultivar o jardim. Adão tinha a responsabilidade de trabalhar no jardim, cultivando e preservando. O verbo guardar, no grego e no hebraico, indica também proteger, zelar, administrar o que Deus havia criado. Que autoridade, hein? Que mordomia que Deus entregou ao ser humano. Coisas que nós perdemos, mas que será restaurada. Porque esse show não pode terminar como está. Não pode e não vai. Nomear os animais. Olha que autoridade. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe até Adão, para ver como estes lhe chamaria. Que honra é essa? Adão, eu criei, mas tu que vai dar o nome. Adão, eu trouxe a existência, mas você que vai batizar. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome, Deus não mudou. Como é que tu chama isso aqui, Adão? Formiga, é formiga. Como é que você chama isso aqui? Rinoceronte, é rinoceronte. Ninguém mudou, porque o nosso pai terreno teve autoridade para poder receber do papai essa autoridade.
Nomear é um ato de domínio, é reino e responsabilidade. Outra função, obedecer ao mandamento divino. E ordenou o Senhor a Deus, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A principal atribuição espiritual e moral era obedecer à ordem de Deus, reconhecendo sua soberania. Isso representava liberdade. Todo mundo quer liberdade, mas com responsabilidade. Significa dizer que Adão era livre, a Eva era livre, mas tinha que ter o quê? Responsabilidade. Hoje os jovens querem ser livres, né? Livres. Ah, mamãe é uma careta. Papai é um troglodita e um careta. Eu quero liberdade, vou logo arrumar um marido ou uma mulher para me ver livre das garras. Ah, você só quer liberdade, né? Porque às vezes você não é responsável, filhinho, filhinha. Como é que o papai vai dar liberdade a você? Ser auxiliar um do outro. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Glorinha, pior coisa da minha vida se eu vivesse sem você. Você é a metade verdadeiramente. E gasta quase 99%. Eva é criada auxiliadora idônea, ou seja, parceira adequada em igualdade de valor e complementariedade. Sua atribuição era viver em comunhão com Adão, auxiliando-o na missão. Olha isso. Viver em igualdade de valor com o homem. Isso é uma lição para os casais escatológicos. Os casais dos últimos dias dentro da igreja. Tem muito homem que é um troglodita, um cabeção, um suvina. E que muitos pensam que por ele trabalha, o dinheiro é dele. Não é não. O dinheiro é mais dela do que teu, seu cabeção. Tem mulheres dentro da igreja que ficam implorando ao homem, se humilhando. Você pode me dar aí 20 mil reais? Para quê? Eu queria fazer um? Não. Depois eu compro um alicate velho enferrujado para você. Tem muita situação dentro da igreja que os maridos estão sendo opressores. É por isso que muita separação, é por isso muita traição, é por isso muito mau exemplo para os filhos. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ela tem igualdade de valor com você diante de Deus. O homem sábio ouve a mulher. Herodes não ouviu a mulher, foi comida pelos cachorros. Pilatos não quis ouvir a mulher. Quando o Golinho dá um espirro, eu falo assim, o que você quer falar? Já amadureci. Sabedoria já veio aqui. Às vezes eu fico até zangado. Glorinha, não sei o que, e saio. Aí aquilo fica. Jesus, ela está certa. Mas não vou dar o meu braço a torcer, não. Mas faço. Não tem coisa mais adequada ao reino humano do que a mulher e o homem. Adequados um para o outro. Até na fisiologia, côncavo e convexo. O homem parece uma lixa. A mulher parece uma uva. Jesus, uma pétala, uma flor. Minha flor. A flor do meu bairro. E o murmúrio da lua. Que morava na mesma rua. Num chalé fronteiro ao meu. Aí quando eu vi, aloprei. Multiplicar-se-á, encher a terra, povoar o reino. Um dos grandes exercícios que o Senhor colocou no Éden. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, vos enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha a autoridade do homem, antes da queda, dominar os animais, as aves do céu. A ambos foi dada a missão de gerar descendência e expandir a vida na terra. Você já pensou a relação sexual
entre um casal puro? Jesus. Eu tenho um estudo sobre isso, mas só posso falar no encontro de casais. O proto-reino e a sua suspensão, dia 1. Com a queda do Gênesis 3, esse proto-reino foi suspenso, o homem perdeu a plenitude do domínio e Satanás passou a ser chamado o quê? Príncipe deste mundo. Aí o diabo falou, agora é comigo. A Eva caiu, Eva quis ser igual a Deus, caiu, perdeu a autoridade, agora eu que domino. Eles vão ler na minha cartilha, e há 6.000 anos que a humanidade lê na cartilha de Satanás. Por isso o mundo está como está. Síntese. O Antigo Testamento mostra Satanás como um acusador e opositor. Os evangelhos o chamam de o príncipe deste mundo. As cartas apostólicas, Paulo e João afirmam que ele é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Desde quando? Desde a queda de Adão. Então esse negócio que diz que o mundo é de Jesus Cristo, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas o governo que está estabelecido com a permissão do papai é o mundo que jaz no maligno. O Apocalipse revela a sua influência global enganando as nações. Em resumo, a partir da queda de Satanás, do homem, Satanás passa a exercer domínio sobre o sistema humano. No primeiro dia, com a queda do ser humano, de Adão, o reino de Deus, foi substituído pelo reino de quem? Do homem. Papai falou, vocês querem ser independentes? Então tá, fecha o jardim. Bota lá o querubim com a arma, com a espada flamejante. Aqui vocês não entram mais. Podem cuidar das suas vidas. Vocês querem um tempo da minha semana que eu criei? Vou dar para vocês 6 dias. Vou ficar só com 1. Papai liberou 6 dias para o homem governar esse planeta. Por isso que esse negócio está assim do jeito que está. De Adão até agora, o homem, o reino, a missão do homem, inspirado por Satanás, é matar, roubar e destruir. E quanto mais chega a proximidade da volta de Jesus, mais malignidade e pecado tem na terra. O reino do homem iniciado no primeiro dia dura até hoje, dia 6, e tem Satanás como sedutor das nações. Passagens que mostram a atuação de Satanás como acusador e opositor do Éden em nossos dias. No Evangelho, Jesus chama o príncipe deste mundo. Nas cartas apostólicas, diz que jaz do maligno. No Apocalipse, engana as nações. O Antigo Testamento mostra Satanás como acusador e opositor. Enganou Jó. Satanás aparece diante de Deus acusando Jó e recebendo permissão de Deus para acusar Jó. Faz aí, Satanás, faz o teu ministério aí, eu autorizo. Mas Satanás é um cão raivoso preso por uma coleira debaixo do domínio do Senhor. Crônicas, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel, fazer o censo do povo, enquanto Deus não tinha autorizado a fazer isso. Zacarias 3, 2, 1. Satanás está à direita do sumo sacerdote Josué para o acusar. Referências do Novo Testamento. João, chegou o momento deste mundo ser julgado, agora será expulso o príncipe deste mundo. Já apontando para o Apocalipse, capítulo 20, versos 1, quando Satanás será preso, para o milênio de Deus ser efetuado na terra. João 14, 30, vem aí o príncipe deste mundo, ele não tem poder sobre mim, tem poder sobre você? Quando Satanás diz assim, quando Satanás me olha, ele não me vê, ele vê uma labareda de fogo, e ele bate em retirada. De vez em quando eu caio, fico meio molengo no reino, sem muita inspiração do Espírito Santo. Aí ele me catuca aqui, me catuca ali, mas o Espírito Santo diz, estou aqui para te ajudar. Jesus falou para cada um de nós, não vos deixarei órfãos, mandarei o poder do alto. Oh, Deus, salve o Pentecoste de Deus, oh Senhor, o Paráclitos, que não, o Espírito Santo está sobre esta igreja, amém? Amém nada, ele já habita na igreja. É o ministério da habitação.
O Espírito Santo deixou de estar sobre para estar dentro. Então aquela oração, vem Espírito Santo, trabalha comigo. Não, não vem não. Trabalha, porque tu já está dentro de mim. Uau! Vou passar porque eu me perdi no tempo. Letícia não vai me dar mais 10. Fiquei torcendo que aquele relógio. Efésios, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, agora opera nos filhos da desobediência, trabalho de Satanás. Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, demônios, assistentes do diabo que vêm para nos destruir dia e noite. Sabemos que somos de Deus e deste mundo jaz no maligno. Este talvez seja o texto mais direto sobre o governo de Satanás no mundo. Vamos passar recapitulando, não vou recapitular. Como será o fim do diabo? Como? Eu não vou falar agora. Mas tem outra coisa que parece contraditório. Como é que o diabo reina no mundo desse jeito? E Jesus falou assim, venha o teu reino. Jesus orando, pedindo o quê? Que venha o teu reino. Mas Jesus já não estava ali? Por que ele ensinou a orar para vir o reino no futuro? É porque Jesus veio na primeira vez para implantar um reino invisível, oculto e transcendental dentro de nós. Mas não um reino sobre as nações. E quando ele pede, venha o teu reino, é reinar sobre o mundo inteiro, sobre as nações. Com a queda, o reino de Deus foi suspenso no Éden e permaneceu em forma de promessa, aguardado a restauração em Cristo, o último Adão. O reino do homem, do dia 1 ao dia 6, com o cessar do proto-reino, abriu-se um espaço para o reino do homem inspirado por Satanás. Há 6.000 anos o mundo jaz no maligno. Esse período dura cerca de 6.000 anos, conforme a cronologia bíblica tradicional. A história da humanidade mostra governos humanos autônomos, rebeldes e afastados de Deus. O povo geme quando o rebelde reina. Qualquer semelhança, larga para lá. Com o advento de Cristo, o reino espiritual foi estabelecido na igreja. Aí sim, a partir do primeiro dia que Jesus veio, ele estabeleceu o reino espiritual dentro de nós, mas não sobre o mundo. Portanto, não é a igreja que vai dar solução ao problema do mundo, nem mudar a humanidade. Tem igrejas lá nos Estados Unidos, não vou citar o nome por uma questão de ética, que pensa que a igreja incorpora a missão de recuperar o mundo. Não é a igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. A renovação e restauração é do Senhor. O reino espiritual na igreja, promessa de Cristo, eu vou ter que pular isso. O reino dentro dos crentes, Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. É o reino espiritual, não é o reino sobre a terra. O que Jesus pediu foi o reino realizado em Zacarias 14:9. E ele será rei sobre toda a terra, e um só será o seu nome. Enquanto o reino messiânico visível não foi estabelecido, o reino espiritual da igreja governa os corações dos que se rendem a Cristo. Está aqui os rendidos, olha. Está aqui o reino espiritual, esperando o reino terreno, rei governado por Cristo. Autoridade delegada. Jesus deu à igreja as chaves do reino, vou passar. O milênio de Cristo será uma repactuação com o Éden restaurando o plano original de Deus. Olha isso como é lindo. O milênio será restaurado no governo original de Deus sobre a terra, agora sob o domínio de Cristo. O que Adão perdeu será restaurado. A paz, a justiça, a harmonia voltarão a caracterizar a criação humana, mas em escala global, sobre a autoridade visível do Mashiach. Creia nisso. Isso tem a ver com a igreja. Nós estaremos lá com ele. Do jardim ao trono em 7 dias. Paralelo comparativo entre o Éden e o milênio. No Éden, a presença de Deus caminhava com Adão e Eva. Gênesis 3:8. No milênio, Cristo reinará em Jerusalém. Zacarias 14:9, Apocalipse 24.
Autoridade. No Éden, Adão dominava sobre a criação. No milênio, os santos reinarão com Cristo. Uau! Quem são os santos que reinarão com Cristo? Se há algum deles, levante a mão aqui. Isso é conosco, igreja. Nós reinaremos com Cristo. A Bíblia fala isso. Satanás, no Éden, presença como tentador. No milênio, preso por 1000 anos. Olha o comparativo. Natureza, no Éden, harmonia com os animais. Gênesis 1:30. No milênio, o lobo habitará com o cordeiro. Também haverá harmonia. Família, no Éden, mandato de frutificar. Famílias, no milênio, seguras. Justiça, no Éden, ordem sobre Deus. No milênio, justiça de Cristo, nele e também em nós. Porque nós receberemos o DNA espiritual dele em nosso cérebro, para que nós sejamos justos como ele é justo, para reinarmos na terra. Pergunta, aqui entre nós, alguém está autorizado com capacidade espiritual e moral para julgar a terra? Levante a mão quem está. Nem eu, nem ninguém. Mas quando recebermos o galardão, Bia, a transformação, a mente transformada que você falou hoje no almoço, é porque nós recebemos a mente de Cristo em nós. Aí, além do corpo ser imortal, a mente vai estar restaurada em Cristo. Aí poderemos julgar a terra com a autoridade que ele tem e transmite a nós. Fim, no Éden, terminou com a queda. No milênio, terminará com a rebelião final do Apocalipse, do trono branco. É outro capítulo do estudo. Fim do período. O Éden, o período terminou com a queda e a expulsão do homem no jardim. No milênio, terminará com a soltura de Satanás, a última rebelião e o juízo final. Interessante, Deus. Quer dizer que o canela seca vai ser preso para Jesus reinar? Mas depois de 1000 anos, tu vai soltar o bicho? Vou soltar. Para quê? Tem propósito. Por que Satanás será solto? Para o julgamento final. Para Jesus saber quem é dele e quem não é durante o milênio. E quando ele for solto, voltará a seduzir. E uma multidão irá caminhar para o lado dele. Aí vem o juízo final. E o Satanás, os anjos caídos, os demônios, os ímpios que não ressuscitaram para o milênio desde a época de Adão, os ímpios do período milenar, da grande tribulação, não ressuscitarão até o final. Quando for o final, eles ressuscitarão para receberem as suas dosimetrias. Sabe o que é a dosimetria? Sentença. E sabe qual é a sentença? Lago de fogo, onde já estarão o anticristo e o falso profeta. E nós estaremos onde? Onde é a nossa casa? Estou esperando. Onde será a nossa casa? Onde será a nossa casa? A igreja está muda. Onde será a nossa casa no futuro, igreja? No céu nada, na cidade, na ditosa cidade, na nova Jerusalém, em novos céus e na nova terra. A cidade cúbica, quadrangular, com 12 portas, 12 colunas, com o nome dos patriarcas de Israel e com o nome nas colunas dos apóstolos de Jesus. Cada um terá a sua parte, o seu latifúndio na nova Jerusalém. Em síntese, tanto no Éden quanto no milênio, a liberdade humana é testada, mas no final Cristo triunfará. Consegui. A semana de Deus, tudo acontecerá em 7 dias. E nós, diga nós, estamos vivendo o último, a transição do último, do sexto para o... Olha, tudo isso são estudos que eu trouxe. Mas Deus vai me ajudar a ministrar pelo menos a metade.